Olá, bom, sou o Anderson Lucas e é um grande prazer estar aqui mais uma vez, podendo gravar esse vídeo, compartilhando aquilo que Deus tem falado ao meu coração para a sua vida. Eu estava nesse domingo que passou agora na minha igreja, foi o primeiro dia oficial da volta aos cultos presenciais, com todos os cuidados necessários, e o meu pastor ele trouxe uma palavra muito abençoada. E durante a palavra ele leu o versículo que nós vamos ler hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Não foi esse contexto que ele falou, ele utilizou dentro de uma pregação que ele fez, mas na hora que ele leu, no meu coração veio algumas coisas na minha mente também, e eu anotei e escrevi algumas coisas. Depois, quando cheguei em casa, eu vou compartilhar com vocês. Para isso eu gostaria de ler esse texto de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu li a versão NVI, Nova Versão Internacional. E pensando sobre esse versículo, algumas palavras elas vieram à minha mente, porque o que me chamou exatamente a atenção na hora que ele estava sendo lido lá na igreja foi a palavra eterna, glória eterna. E aí eu comecei a fazer algumas análises, até uma análise textual mesmo, e cheguei a algumas conclusões. São coisas óbvias, talvez não seja nenhuma novidade para a sua vida, mas Deus falou muito ao meu coração. Então essa palavra foi para mim, e se puder também, que seja bênção na sua vida. E a primeira coisa que a gente começa a imaginar, como Paulo fala, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, e eu comecei a imaginar sobre sofrimentos. E ninguém gosta de sofrer. Nenhum ser humano no mundo quer sofrer. Na verdade, o que mais acontece hoje, tanto no meio cristão quanto não cristão, pessoas que confiam em Cristo, tanto as que não confiam, nós como seres humanos somos murmuradores. E por exemplo, com certeza você já ouviu alguém falar, quando está passando alguma dificuldade, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para estar passando por essa situação difícil nesse momento? Isso nós perguntamos mesmo, isso acontece, eu já falei, minha mãe fala muito isso, e é uma coisa comum dentro da humanidade, dentro da nossa humanidade, a gente perguntar isso. O que eu fiz para estar passando por isso? Porque na verdade ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dificuldade na vida. E essa é a única certeza de que Paulo tinha. Ele sabia que sofreria por causa do seu chamado, sofreria por causa do evangelho. Ele vai falar também que ele carrega no corpo as marcas do sofrimento de pregar o evangelho, Mas Paulo ele não se importava com aquilo. Eu quero que você leia, acompanhe comigo aí Atos capítulo 20, versículos 22 e 23, que fala assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ou seja, Paulo, ele já sabia que ia sofrer por causa do evangelho. Ele sabia que ia sofrer por causa do chamado que ele tinha. E sabendo disso, Paulo não se importava, ele não parava, ele não deixava de ir fazer a obra de Deus, porque sabia que açoites, prisões, perseguições o esperavam naquele lugar. Ele ia de qualquer forma. Mas, voltando ao versículo inicial, o que me chamou muito a atenção aqui foram algumas comparações que Paulo fazia. Paulo ele comparava sofrimento com glória. Ele fala, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então ele compara sofrimento com glória. Ele compara leves com pesa mais.
ele compara momentâneos com eterna. Olha só que interessante, querido. E existe uma palavrinha, isso não é revelação bíblica, isso não é teologia, isso é só interpretação de texto. Existe uma palavrinha que faz a ligação entre sofrimentos leves e momentâneos com glória eterna que pesa mais do que todos aqueles sofrimentos leves e momentâneos. E essa palavrinha é produzindo. Então, ou seja, todas essas coisas ruins, sofrimentos, mesmo que eles sejam leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós, produzindo esses sofrimentos, as situações da nossa vida aqui, eles produzem uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos, leves e momentâneos. Então veja bem, querido, vamos falar um pouco sobre o que seriam os sofrimentos, no caso de Paulo, né? E de muitos outros, de todos os apóstolos de Jesus foram perseguições, o próprio Jesus foi perseguido, né? Mateus capítulo 10, versículo 23, está escrito assim, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Quer dizer, Jesus já avisou para os discípulos que eles seriam perseguidos. Jesus continua, eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, tem muito lugar, tem muita gente para você ir pregar o Evangelho, mesmo que passe por perseguições. Olha só, Paulo e Silas, eles passaram por perseguições, eles foram presos por libertar uma mulher, e eles vão para a cadeia, e eles são açoitados ali, eles passam por muitas e muitas coisas naquela prisão. Jó nunca se voltou contra Deus. A própria esposa de Jó, ela falava, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Os amigos de Jó, que se julgavam sábios, eles vinham e criticavam a Jó, mas Jó, o tempo inteiro, ele confiava no Senhor, ainda que ele tinha perdido todas as coisas, tinha perdido filhos, tinha perdido famílias, passando por todas aquelas dificuldades, perseguido pelo próprio Satanás. Deus autorizou que Satanás tocasse em Jó, mas não podia tocar na sua alma. Satanás vai e bagunça com a vida de Jó. Ele perde tudo que ele tinha, mas a sua alma, a sua fé em Deus permaneceu intacta. Então, queridos, não importa a perseguição, não importa a dificuldade, a sua fé no Senhor precisa permanecer intacta, porque é assim que o Senhor quer você. Agora, Paulo, ele vai dizer que esses sofrimentos, eles são leves. Mesmo com tudo aquilo que Paulo sofria, ele diz leve e momentâneo. E existe algo muito mais além do que a gente possa imaginar. Paulo, ele fala nossa leve e momentânea tribulação. E às vezes a gente pensa como um determinado problema específico da nossa vida. Às vezes a gente está passando por uma determinada dificuldade. Às vezes no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, a gente pensa, essa quarentena é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir um peso de glória eterna. Amém, vai que seja. Às vezes a gente pensa, poxa, no meio dessa dificuldade eu não consegui pagar algumas contas e eu posso ter minha luz cortada e isso é uma leve e momentânea tribulação. Também concordo que seja. Mas, querido, eu quero dizer para você que quando Paulo ele fala que essa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um peso de glória eterno, Paulo não está falando de uma conta de luz que a gente não conseguiu pagar. Paulo não está falando de uma doença, Paulo não está falando de um simples problema de saúde, seja simples ou seja grave. Paulo não está falando de uma tristeza momentânea, de uma briga com um filho, ou com um pai, ou com uma mãe. Paulo não está falando de uma briga de casal. Paulo não está falando de um problema passageiro da vida. Quando Paulo diz que a sua leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória eterna, Paulo está falando de toda uma vida. A nossa vida inteira aqui na Terra é um breve momento na história de toda a eternidade. Tiago, ele vem dizer lá no capítulo 4, versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que ele continua, né?
que é a vida, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é a nossa vida. Dentro de toda a eternidade, nossa vida dura menos do que um estalar de dedos. Então, quando a gente pensa em leve e momentânea tribulação, a gente tem que pensar que é desde o dia que eu nasci até o meu último dia aqui na Terra. Por mais que a gente possa viver, por mais que alguém viva 100 anos, 120 anos, por mais idade que uma pessoa possa chegar aqui na Terra, a nossa vida inteira nessa Terra é uma leve e momentânea tribulação, que não há de se comparar com a duração da eternidade. E é nesse momento que você e eu precisamos pensar na nossa eternidade. Mas ainda, eu quero te fazer lembrar sobre Lázaro. A Bíblia conta a história de Lázaro, um mendigo que tinha chagas, que sofria a vida inteira. E ele, no final da sua vida, ele foi salvo, ele teve a vida eterna. Agora veja bem, voltando aqui um pouquinho, aquela palavra que eu disse, produzindo, é a palavra que faz a ligação entre os estados, entre leve e momentâneo sofrimento com o peso da glória que está por vir, o peso eterno de glória. Essa palavra no grego significa katergazomai, que pode significar realizar, executar, conquistar, resolver, fazer aquilo na qual alguma coisa resulta em outras coisas. Ou seja, produzir, resultar, modelar. Mas a interpretação dessa palavra grega mais interessante, que eu achei que se encaixa perfeitamente com aquilo que Paulo estava dizendo, é tornar alguém próprio para algo. Então, quando Paulo diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, ele está dizendo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão nos tornando próprios para o peso de glória eterno, para a glória eterna, estão nos produzindo em nós a eternidade com Jesus. Aleluia! Tudo aquilo que você passa aqui na terra te prepara para a eternidade. E é por isso que nós precisamos compreender que nós estamos nessa terra de passagem. O nosso destino é a eternidade. Você foi criado para ser eterno. Deus criou o homem para viver para sempre. Você vai viver para sempre. Deus te criou para ser eterno. Essa carne aqui, ela é passageira, vai voltar para o pó. Nós vamos morrer aqui, mas a nossa alma vai viver para sempre. E é nisso que nós precisamos pensar o tempo inteiro. Será que eu vou ficar murmurando porque não consegui pagar uma conta de luz? Será que eu vou ficar murmurando por causa de uma doença, por causa de uma quarentena, porque eu não estou conseguindo trabalhar? Será que eu vou ficar murmurando por causa de uma briga, de uma discussão, por causa de algum problema? Ou será que eu vou pegar os meus problemas e colocar diante de Deus? Senhor, olha, essas são as minhas dificuldades, mas não importa o sofrimento, esses sofrimentos todos da minha vida, desde o dia que eu nasci até o último dia, até o meu último fôlego de vida aqui na terra, estão produzindo um peso de glória eterna. Queridos, então é por isso que nós precisamos aprender a passar pelas tribulações, pelas dificuldades e pelos sofrimentos com a alegria. Porque quando você entrega o seu coração para Jesus, por mais que as dificuldades existam, por mais que as dificuldades aconteçam, você consegue passar por todas elas e ainda cantar louvores ao Senhor em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, você consegue louvar ao Senhor. Olha, Jesus lá em Mateus capítulo 11, versículo 30, ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você tem Jesus no coração, você passa pelas dificuldades cantando e louvando, igual Paulo e Silas passaram naquela prisão. Paulo e Silas açoitados,
Amarrados no tronco, eles cantavam, eles louvavam ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, também lá em Romanos, capítulo 8, versículo... Aliás, leia Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39, mas eu vou ler aqui somente o 35 para você, para a gente ganhar tempo, que está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Queridos, nada pode te separar do amor de Cristo. Nada. Então, queridos, eu quero te falar que quando você confia no Senhor, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você confia nele, quando você confia e acredita que toda a nossa vida aqui é uma leve e momentânea tribulação, você vai viver o peso eterno de glória. Agora, queridos, quando você não acredita, quando você não confia, quando você não acredita nesse Senhor que entregou a sua vida por você, não quer dizer que você não vai ser eterno, só quer dizer que você talvez não passe a sua eternidade com a glória de Jesus. Existem dois caminhos. Quando você escolhe uma coisa, automaticamente você está renunciando outra. Então, se você escolhe o peso eterno da glória de Jesus, você automaticamente está renunciando à morte eterna. Mas quando a gente não escolhe a vida eterna com Jesus, quando a gente não coloca Jesus dentro do nosso coração, nós não deixamos de ser eternos. Mas infelizmente, é a morte eterna que aguarda quem não opta pela vida eterna. Escolha a vida eterna. Escolha passar a vida eterna com Cristo. Escolha entregar o teu louvor ao Senhor, glorificar ao Senhor, mesmo em meio às tribulações e dificuldades. Escolha louvar ao Senhor em meio aos problemas da vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Entregue o teu coração para Jesus todos os dias. Confie no Senhor em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Glorifique a Deus. Em tudo, dai graças. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, para a gente finalizar: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do peso eterno de glória que está por vir. Creia nisso, creia nisso. Deus te abençoe.